Nesse episódio a gente vai falar sobre Foucault e as tendências contemporâneas de política, né? Com muita alegria, e finalmente conseguimos chamar o Luan para estar aqui, né? Conversando conosco, eu e os ouvintes. E eu queria que você se apresentasse, Luan, pro pessoal. Boa noite, meu nome é Luan, eu faço mestrado, né, em filosofia na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu sou graduado em filosofia também lá. Trabalho na minha linha de pesquisa, né, com filosofia contemporânea, principalmente com filosofia política e a parte de epistemologia, né, voltada para as ciências humanas. E Foucault é um dos autores que eu gosto de ler bastante, né, que agora, com esse período conturbado aí, político que a gente está vivendo, acho que é muito importante a gente voltar à leitura, né, do Foucault, trazer de volta aí esse autor que foi tão importante no século XX. Ah, sim. Eu fiquei feliz que você tenha aceitado. A gente até já gravou um episódio sobre Foucault, sobre o livro A Palavras e as Coisas. Sim, o Foucault tem uma particularidade, né, que ele é um pouco diferente dos sistemas de filosofia, né, até o século XIX, até o século XVIII, quando os filósofos faziam grandes sistemas, né, sistemas de pensamento fechados, os caras criavam um conceito e iam trabalhando ali dentro daqueles conceitos. O Foucault, ele é um pouco diferente, ele tem uma forma de abordagem um pouco diferente, porque a matéria a partir da qual ele trabalha é a história, né? Então ele vai recontar a história do Ocidente de uma maneira bastante peculiar e bastante interessante, que eu acho bem legal, assim. Eu acho isso uma característica bem bacana do Foucault, né? No primeiro momento, o Foucault lá na arqueologia, né, que é de onde está nesse período dos anos 60, principalmente final da década de 50 e a década de 60 em diante, que o Foucault se dedica, né, a estudar a forma como certos discursos, né, como certas formas de saber, certos modos de proceder com relação às coisas ganharam tanta importância, né, nas instituições contemporâneas, né? A gente tem uma grande mudança, né, no século XX. A gente pode até colocar no séculos XVII, XVIII, XIX e no decorrer do século XX, né, que são mudanças na forma de administrar, né, a sociedade, na forma de se conceber o ser humano, de se conceber a humanidade como um todo. Eles têm reformas econômicas, né, a ascensão do capitalismo. E o Foucault vai estudar como que esses discursos, a medicina social, a ciência, a biologia, eles passaram a fazer parte do discurso oficial das instituições, né, do Estado e das instituições que norteiam aí, que são consideradas instituições de verdade, né, de discursos que produzem verdade, produzem saberes, conhecimentos. Como que isso se deu, né, e quais os desdobramentos disso para a história do Ocidente. Então ele vai recontando nessa história, começa lá na Grécia, vai até as sociedades europeias contemporâneas, né, que ele vai tratar durante os anos 70, a partir da genealogia, né? Mas eu acho interessantíssimo. O que me prende o Foucault é justamente essa forma como ele pega a filosofia e aplica ela a uma coisa palpável, uma coisa material, né? Que é a história, que é o estudo da história. Essa nova perspectiva sobre os acontecimentos, né, sobre o surgimento do direito, do Estado e dessas formas de saber, né, e de exercício do poder, né? Fala dessas formas de saber nos anos 60 e da questão do poder nos anos 70, né? A gente faz uma genealogia do poder. Ah, sim. No meu caso, a minha pesquisa foca mais nessa parte, principalmente do início dos anos 70, quando o Foucault ele tá pegando esse arcabouço teórico que ele produziu nos anos 60, no sentido de entender como é que os enunciados, né, se relacionam aí dentro das instituições, do discurso institucional, e está aplicando isso não aplicando, mas junto com isso ele está trazendo um estudo histórico sobre o surgimento das instituições contemporâneas que dizem respeito ao exercício do poder político.
Isso, para mim, é a parte mais legal, né? Todas as partes são importantes, mas eu achei essa mais interessante, que aí ele vai começar a desenvolver. No início dos anos 70, ele vai falar do surgimento do direito, de como a subjetividade passa a ser objeto do direito ocidental. A partir daí ele vai falar, né, do surgimento do próprio direito civil, e a partir daí vai falar da questão do direito penal, né, do vigiar e punir, que a galera conhece, que a galera tanto conhece, né, que o pessoal, é um texto bem famoso, né, que o pessoal gosta muito. E a partir do vigiar e punir que ele vai começar a questão das disciplinas, do poder disciplinar, de como que esse conhecimento científico aplicado a certas técnicas de gestão da sociedade passam a produzir uma nova forma do ser humano se conceber a si mesmo, conceber a vida política, a vida em sociedade, e organizar mesmo o espaço social de uma maneira diferente, né? E a partir daí ele vai falar do Estado, vai falar de outras relações de poder, até chegar lá nos anos 80, né, que é a última década que ele viveu, que ele vai falar da questão da ética, né, de formas de, digamos assim, de resistência, de forma muito resumida a essas relações de poder, né, que capturam, né, que tentam determinar o comportamento, né, das pessoas com relação a si mesmas e com relação entendi. ao mundo, né? No caso, a última fase do Foucault seria o estudo, seria aquelas obras também que são bastante conhecidas, né? Que são a história da sexualidade, correto? Não, a história da sexualidade ainda está no período da genealogia. Ele escreve a história da sexualidade em 75. Não, 76. 75 é Vigiar e Punir, e 1976 é a história da sexualidade 1. Essa questão da sexualidade, ele vai retomar depois, nos anos 60, né, nos anos 80. Aí sim, aí tem a história da sexualidade 2, que é quando ele retoma esse estudo da sexualidade, mas a partir de uma outra perspectiva, que é justamente das formas diferentes do que a gente tem hoje, né, do estudo de outras formas de exercício da sexualidade, diferentes dessas que são produzidas, né, que foram produzidas no Ocidente a partir desse entrecruzamento, né, entre um saber científico, a criação de um saber científico sobre o sexo, e de um lado, e do outro lado a criação de toda uma moral sexual no sentido de organizar a sociedade de uma outra maneira, né? De uma maneira mais produtiva, no sentido entendi da palavra. Entendi. Eu citei. Não, sim, eu falei que eu citei por causa que, inclusive, dizem que tinha um livro que ele estava escrevendo e não foi acabado, né? E teve livro que foi só publicado agora. Porque o projeto da história da sexualidade era para ele escrever 3 livros durante a genealogia, só depois, se não me engano, em 81 ou 82, que é o História da Sexualidade 2, que é o título. O primeiro é a vontade de saber, e o terceiro é o cuidado de si, o uso dos prazeres, o segundo, uso dos prazeres, onde ele vai falar dessas técnicas de resistência, né, de resistência não, mas vai falar de formas alternativas de exercício da sexualidade diferentes, né, e que talvez sejam pertinentes para a gente pensar uma forma de se colocar, né, de ser no mundo de uma outra maneira. Mas, assim, adentrando mesmo agora no assunto de uma forma mais específica, né, na sua opinião, né, na interpretação da filosofia de Foucault, como que o cenário político, né, como que ele veria primeiro esse cenário político, né? Eu sei que é difícil, é uma pergunta meio difícil, né? Você se pôr no lugar do autor de uma filosofia, mas é interessante, já que você está estudando justamente isso, para os ouvintes acabarem descobrindo, né, essas questões. E como que você acha que Foucault veria as profusões políticas que estão nascendo nesse momento no Brasil e no mundo, né, na verdade? Então, essa é uma pergunta interessantíssima. No final dos anos 70, quando começa a surgir o pensamento neoliberal, essa nova forma de liberalismo que hoje virou a regra, que até a pandemia era o receituário do FMI, o receituário dos Estados Unidos, né, da União Europeia para os países emergentes, que foi tentado colocar em prática aqui na América Latina nos anos 90, né, no Chile um pouco antes, durante a ditadura do Pinochet. O Foucault viu nascer
esse tipo não só de pensamento, mas de forma de organizar a sociedade, e ele escreve uma crítica muito interessante sobre esse neoliberalismo que ele viu no começo e já viu que isso era perigoso no curso de 78, que é o nascimento da biopolítica, né? Mas para a gente adentrar a crítica do Foucault, a gente tem primeiro que entender como é que o Foucault veria de diversos outros aspectos, né? De como funciona, de como funcionaria, né, a política. Porque, em primeiro lugar, que o Foucault ele tem uma visão muito diferente sobre o que é o Estado, né, de onde emana o poder, o que são as relações de poder e qual o papel do Estado nessa dinâmica, né, de controle, nessa dinâmica de distribuição populacional, de distribuição das riquezas. Porque a política, entendida de acordo com a teoria política clássica, entendida de acordo com o direito, ela é uma coisa muito unilateral, né? O Estado seria o lugar de onde emana o poder, as leis seriam, né, a fonte do poder, você só pode fazer o que está escrito na lei, ou melhor, você pode tudo que, no caso do direito brasileiro, né, você pode tudo que não está determinado na lei, e a lei vai dizer o que você não pode e o que você deve fazer. Em contrapartida, o Estado só pode fazer o que está na lei, e nada do que não está na lei pode ser ação do Estado. Mas, para o Foucault, isso não encerra, né, a questão do poder, e isso não diz muita coisa. Como é que o fato da lei determinar uma coisa faz com que com que a população se comporte dessa maneira, né? Como é que isso se dá mesmo na prática, no campo da sociedade? Quais são as relações que atravessam a sociedade, que vão desde do cara no poder legislativo, né, fazendo um projeto de lei, escrevendo esse projeto, até esse projeto ser colocado e fazendo que a gente aqui do outro lado da sociedade possa se comportar da maneira que aquela lei prescreve, né? Isso para o Foucault, isso move um conjunto de relações heterogêneas que às vezes não estão nem diretamente, né, ligadas ao Estado, né? O Estado para o Foucault é um monte, ou melhor, o Foucault é contra essa definição de que a política que a política tradicional tem, né, de que o poder é uma coisa que emana do Estado, o Estado é uma coisa, uma unidade, e que ao mesmo tempo ele se comporta, né, seria, sei lá, um superego, uma representação da moral de um quase uma entidade, né? Ela acaba se tornando quase uma entidade. Então, o Foucault... Eu estava falando que o Estado ele acaba se tornando quase uma entidade, né? Principalmente no século XX, as pessoas eles pensam muito que a política fosse uma espécie de salvação, né? Ainda mais que o cristianismo também, as religiões, de modo geral, no século XX, elas entram muito em crise, né? E também tem a ascensão do totalitarismo. O Foucault vai se atentar ao fato de que não é o Estado, basicamente, que controla as coisas, o poder não emana. Então, quando existe o Estado, existe o policial aplicando os protocolos que ele tem que cumprir numa determinada parcela da população, num determinado território, e ao mesmo tempo aqueles protocolos, são as empresas privadas com seus conjuntos de regras, delimitando, por exemplo, as empresas de transporte público, as empresas de iluminação, de aeroporto, com seus funcionários trabalhando ali dentro daqueles sistemas fechados, distribuindo os indivíduos pelo espaço, o conjunto de funcionários, sistema de registro, são todas essas micro-relações entrecruzadas e interrelacionadas, é meio pleonasmo, né? Mas são todas essas relações agindo ao mesmo tempo que dão que produzem, né, no corpo da sociedade essa autoridade política. A questão principal para o Foucault é que o que está sendo produzido, né? Que a gente fala da autoridade política, mas aí, no caso, a autoridade política seria você produzir condutas dos indivíduos no território, né? Distribuir as pessoas pelo território, fazer quem tem que trabalhar, quem tem que estudar, quem tem que produzir. Mas tem uma questão principal, que é qual referencial você vai adotar, né? Que o modelo de
de sociedade, que modelo de sujeito, de subjetividade você quer ter quando você vai... Eu tô falando, tá muito... Eu tô sendo claro, que eu não sei se eu tô me fazendo entender com a explicação, ou se eu tô falando, jogando muita coisa. Tá boa a explicação. Pode continuar, tá perfeita. Dá para entender claramente o que ele entendia. Sim. E realmente é um tipo diferente. Porque se você for pegar realmente a filosofia, até antes mesmo do 17, os filósofos da modernidade, eles pensavam num estado racional que suprisse as necessidades. Até se você pega Perdão, no 17 não. Quando você pega o Comte, o que ele pensava? Que a gente ia atingir o estado positivo, que é o estado positivo principalmente científico e num corpo institucional perfeito, né? Porque todos esses teóricos, eles partiam do pressuposto do contrato social, né? Que, tipo, o Estado seria o quê? Eu, no caso, enquanto indivíduo, tenho o poder de agir do jeito que eu quiser sobre as coisas. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso exercer a violência, mas eu abro mão desse poder absoluto, né? Caso todos os indivíduos assinarem esse contrato fictício com essa entidade que acaba se tornando o Estado, né? E abririam mão de parte da sua liberdade em prol, né, da paz social, em prol da boa convivência, e o Estado, tendo em vista esse contrato social, ele exerceria a autoridade política, né? O Foucault vai tentar falar justamente o contrário. Ele vai falar não, que a sociedade ela é uma guerra perpétua, né? Ela é uma guerra entre, de um lado, né, certas dinâmicas organizativas exercendo poder sobre os indivíduos, e de um outro lado, esses mesmos indivíduos se organizando de maneiras a também resistir a esse poder ou a produzir coisas diferentes do que esse poder determina. Então, a sociedade ela é sempre uma guerra entre esses grupos, né? Que tem uma racionalidade, existe uma certa... tem como você ver isso do nível macro, mas e aí é até nesse ponto que o Foucault vai chegar nos anos 60, né? Vai mostrar como que essa política neoliberal organiza a sociedade de modo de uma maneira bem perversa, inclusive, né? Mas tendo como referencial a noção de que as pessoas são empresas, de que elas são entidades individuais que têm que concorrer umas com as outras o tempo todo, né? Mas como é que eles colocam isso na prática, né? No corpo social, como é que eles mudam as instituições e mudam a dinâmica dos indivíduos no espaço para fazer com que as pessoas se enxerguem dessa maneira. O que para o Foucault é uma coisa bem, bem, bem interessante, né? Porque ele vai falar, né, que conforme que essa característica do neoliberal, do Estado neoliberal, é a criação de um controle absoluto. Então, no caso, esses autores aí liberais que o Paulo Guedes segue, tipo Milton Friedman, o Gary Beckman, eles vão, né, o Gary Beckman da teoria do capital humano, que a FGV adora, enquanto eles vão falar que o Estado liberal seria um Estado que valoriza o indivíduo, né, um Estado que desburocratiza, que exerce menos controle sobre os indivíduos, vou mostrar que esse Estado que eles defendem na verdade, um Estado de controle absoluto, um Estado policial que mede todas as coisas a partir da propriedade privada, né, da propriedade no sentido empresarial do termo, faz com que as pessoas concorram o tempo todo e cria um estado de polícia, né, uma necessidade de segurança perpétua para preservar essa propriedade, né? E eu acho que o bolsonarismo hoje é o expoente principal dessa racionalidade, né, dessa forma de gerir a sociedade neoliberal. E de um lado a segurança, né, ou é o combate à corrupção, ou é o combate ao bandido, né, tem que sempre ter mais polícia para que eles estão em guerra contra alguma coisa, para preservar, né, a família, preservar a propriedade, preservar os valores. E do outro lado, um liberalismo econômico
genocida, né? Não tem outra palavra para isso. Não só o Bolsonaro, mas que a gente vê na América Latina de uma maneira geral hoje, é a tentativa, né, de implantação desse projeto na base da força, né, na base da implosão desses regimes mais ou menos democráticos que a gente construiu nos anos 90. De todo caso, a explicação foi interessante, porque muita gente pega Foucault e põe esse caráter meio anarquista nele, né? Mas esse caráter anarquista, na verdade, seria uma resposta ao Estado neoliberal? O Foucault, se a gente for analisar politicamente a trajetória dele, ele foi militante, né, do Partido Comunista Francês durante até o início dos anos 70, quando ele se desfilia do partido, mas não por dissidências com relação ao marxismo, né, ao marxismo no sentido da obra do Marx. Mas ele tinha duas críticas principais, no caso, né, aos comunistas na época. Primeiro, a postura que o Partido Comunista teve no período de maio de 68. Segundo, um certo conservadorismo que seria dos comunistas franceses com a questão LGBT, né, que era um tema que era muito caro para o Foucault, tido enquanto fato de que ele era gay, né, e por uma certa proximidade teórica, e aí eu acho que seria a questão mais importante do Foucault com relação ao Partido Comunista Francês, que eles tinham uma leitura da teoria marxista a partir do estruturalismo, com muita influência de uma psicanálise, misturando as duas coisas, misturando estruturalismo e psicanálise dentro de uma certa concepção marxista, que o próprio Foucault discordava. Quando o Foucault critica, olha que doideira, os comunistas na franceses, ele critica citando Marx, citando Capital, para demonstrar que a postura teórica desses caras não se justificava nem de acordo com a teoria marxista, né, no que diz respeito a essas pautas, né, práticas. Nessa luta política, você sempre esteve mais próximo desse pessoal mais de esquerda do que dessa esquerda tradicional, partidária, sindical, do que dos anarquistas propriamente ditos, né? Da galera que fazia, né, um movimento organizado anarquista, que defendia a abolição do Estado, né? Para o Foucault não é bem assim. Até porque o Foucault ele não enxerga, né? Aí tem essa questão de um distanciamento teórico em relação ao anarquismo. Se a gente for pegar o anarquismo de acordo com o Proudhon, de acordo com o Bakunin, eles vão colocar bastante a questão, né, da opressão, a questão da como é que se diz, exploração de uma classe sobre a outra. Eles vão colocar muito peso no papel que o Estado exerce, né, na manutenção desse sistema de exploração. E o Foucault vai mostrar que esse sistema de exploração, no fim das contas, é o que produz até o Estado. Que o Estado ele é uma questão importante, mas ele é um elemento. A opressão não é originária do Estado, e nem tem o Estado propriamente como ponto de partida dessa luta, né, como ponto de partida dessa opressão propriamente. É claro que ela fica mais visível quando nas entidades estatais, né, como a polícia, como o sistema prisional, como a questão do hospitalar, a questão das escolas, da medicalização, né, do tratamento, enfim, essas instituições coercitivas exercem o poder a partir do Estado, mas existem outras instituições que têm muito mais poder que o Estado. Por exemplo, uma empresa imobiliária na Barra da Tijuca decide muito mais sobre a distribuição do espaço urbano, sobre onde vai ter sinal, onde não vai, qual rua vai passar, por onde que o trânsito vai se movimentar, do que propriamente a prefeitura, porque essa empresa banca candidatos que vão estar lá dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, fazendo leis, né, movendo o Estado em prol dessa empresa. Enfim, tem outras instituições que atravessam, né, a organização social e que são ou até mais responsáveis por essa opressão do que o próprio Estado. Por isso que eu
particularmente não considero o Foucault próximo assim, do movimento político anarquista. Mas eu acho que o Foucault é um filósofo muito único, né? Um teórico que ele é realmente sem paralelo assim, no século XX. E engraçado, né? Que você observa que em várias explicações que você deu, várias áreas que ele toca: direito, psicologia, história, a própria filosofia. Isso que torna os grandes filósofos únicos, né? Que eles conseguem ter visões amplas sobre as coisas. Não estou falando que ele é um ser especial, espectral, que consegue ver tudo, mas, de certo modo, ele tem uma visão ampla de várias correntes. Não de uma forma espectral, obviamente. Eu não estou falando que ele era místico, mágico, mas que ele conseguiu tocar várias formas de pensamento. E, inclusive, a gente tem que lembrar que a gente está em 2020, e quando ele estava fazendo seus estudos, algumas coisas eram até meio que recentes, né? Entre aspas, por exemplo, psicanálise. Né? E ele conseguiu ter uma visão ampla disso. Sim, com certeza. O Foucault, ele se colocava como um historiador das ideias, né? Ele falava que ele dava aula no Collège de France, e a cátedra dele era história dos sistemas de pensamento, né? E o que ele considera um sistema de pensamento? Para ele, um sistema de pensamento, por exemplo, uma ciência, a medicina. O sistema de pensamento é tanto esse discurso interno, essa coerência interna discursiva da medicina, né? Fulaninho hoje descobriu que o interstício é um órgão, o outro ali descobriu uma outra doença, e aí a teoria dele da doença vai contra essa teoria do outro ali que diz que o interstício é um órgão. Então eles vão lá na empiria e vão pesquisar quem está mais correto, né, a partir desse campo teórico aí, biológico, medicinal, tendo como objetivo curar as doenças, né? Isso também é um sistema de pensamento, mas não só. Que o Foucault vai observar que, por exemplo, voltando ao exemplo da medicina, a medicina só pode existir enquanto área da academia, enquanto campo de estudo, enquanto campo de discurso, porque existe uma organização material que torna a medicina possível. Desde uma faculdade, né, que forma os médicos, até uma organização hierárquica que existe dentro dessa faculdade, que vai desde a pessoa que limpa até os professores, né, os laboratórios, existe toda uma hierarquia no laboratório, né? Todo esse conhecimento tem um processo, né, de produção que é material e que é oriundo da organização social. Então, quando você vai ver na prática, por mais que no discurso os saberes tenham campos diferentes, na prática, quando você vai estudar a sociedade, essas coisas todas se entrelaçam, né? Então, quando o Foucault fala que ele vai estudar a história dos sistemas de pensamento, ele está focando justamente nisso, mostrar como que essas coisas surgiram, não só como discursos, né, como campos de saber, como áreas de produção de verdade, mas como práticas sociais também. Qual foi o espaço social que se abriu, que permitiu que esses discursos ocupassem um lugar tão importante na nossa sociedade, né? Por isso que, então, ele se faz necessário estudar um pouco de tudo. Ele vai falar do direito, inclusive nos cursos de 76, 77, 78, que essa trilogia é onde o Foucault fala sobre o Estado ali, propriamente dito. São 3 cursos, o Em Defesa da Sociedade, onde ele fala de direito administrativo, direito público, como esse discurso jurídico surge, e isso vem a ser o Estado contemporâneo. Segurança, Território e População, onde ele vai falar de como essa questão da criação de um novo pensamento de Estado nacional contemporâneo engendra uma nova política de segurança e uma nova organização da população sobre o território, né? E o nascimento da biopolítica. Ele vai falar como que essa nova forma de gestão, de organização da população sobre o território a partir de uma determinada política de segurança engendra uma certa forma de gerir a vida, né? De gerir organismos vivos, tanto seres humanos quanto animais, quanto recursos naturais, dentro desse território, o que
necessita de uma tecnologia de controle, de gestão muito mais sofisticada, né? Às vezes muito mais difícil de você identificar na sociedade, mas cujo o controle é muito mais preciso, muito mais eficiente, né? E, enfim, dei uma devagada falando sobre esses 3 cursos aí, mas a preocupação por isso, por uma questão estrutural, por uma questão do objeto de estudo do Foucault, ele tem que estar sempre tendo essa visão panorâmica, né, da sociedade como um todo. E isso inclui transitar sobre vários campos de saber, né, para poder produzir conhecimento sobre esse objeto. Porque, no fim das contas, é o sujeito contemporâneo, né, é a forma como nossas sociedades ocidentais contemporâneas enxergam a si mesmas, né? Sim, claro. A gente está na era da transdisciplinaridade, né? As disciplinas passando por entre si para formar teorias. Mas ele foi uma das pessoas que nos trouxe, né? É até interessante. Eu não lembro se foi com você ou se foi com outra pessoa que estava conversando, né? Que a produção filosófica, ela não vai... diferente do que muita gente profetizou, ela não acaba, né? A gente tem hoje, por exemplo, filosofia da mente, filosofia da biologia, e Foucault tem uma contribuição também nessa questão, de um jeito de fazer filosofia, o jeito mais... Você bem falou sobre o estruturalismo e a psicanálise, por exemplo, e a teoria marxista. E, inclusive, sim. Nossa, tem também muito de Nietzsche em Foucault, né? O método genealógico que o Foucault pega, ele tira do Nietzsche, né? Se o Nietzsche foi o primeiro a pensar uma genealogia e aplicar essa genealogia ao estudo da linguagem, e o Foucault vai tentar fazer isso com a genealogia, mas vai tentar fazer uma genealogia dos fatos sociais, né? Uma genealogia, se você pegar uma denominação sociológica, uma genealogia de como essas práticas institucionais e esses discursos apareceram, né, na contemporaneidade, né, nas palavras esquisitas, contemporaneidade, enfim, sobre essa questão, eu acho que hoje a filosofia, ela pelo menos a filosofia nesse modo de conceber fechado da academia, dessa questão de sistemas, dessa discussão fechada da academia, ela acabou, porque o grande sistema, essa metafísica, essa discussão metafísica, ela foi muito bem encerrada com Hegel, com Nietzsche, com Marx, mas isso não encerrou o campo da filosofia, isso desloca os problemas da filosofia para os problemas, né, da realidade, os problemas contemporâneos. Por exemplo, Marx, quando ele vai pegar a própria economia, né, que estava surgindo na época, a economia, ela nada mais é do que a ética matematizada, né? As pessoas vão pegar as premissas que a filosofia ética estuda e vão tentar falar, será que isso é válido? Será que dá para a gente aplicar isso na gestão da sociedade? Será que a gente dá para matematizar isso, para contabilizar os comportamentos humanos, contabilizar o bem, contabilizar a moral, os valores? Será que a gente consegue colocar isso em prática dessa maneira? E o Marx, ele nesse sentido, ele também transita, né? Não só o Nietzsche, eu falei primeiro do Nietzsche, né? Que ele dá letras, né? Então ele vai estudar a filologia, ele vai estudar a gramática, ele vai estudar a biologia, ele vai muito para biologia também, né? Para falar das questões que concernem a sociedade ocidental. O Marx também, ele vai para a economia, o Marx ele vai ao direito, né? Ele trabalhou como jurista também há muito tempo. O Marx fala de gramática, de filologia também, e vai criar, né? Ser um dos criadores da sociologia também, né? E o outro cara também, eu acho que é o Freud, né? Que é um outro exemplo também de aplicabilidade da filosofia na medicina, na filosofia, no estudo da psique, como você falou, no estudo do desejo. Então, eu particularmente acredito que a nossa época hoje, como você falou, é a época da interdisciplinaridade. Se a gente quiser fazer filosofia que não seja repetindo, né, o que já foi feito, que não seja fazendo simplesmente comentários das obras do que autores escreveram,
eu acho que reprodução de texto, eu acho que a gente... Isso, reprodução de texto. O primeiro passo é isso, é se atentar para os problemas da nossa época, entender como que a ciência está tratando esses problemas e tentar dar a nossa contribuição tendo o que a ciência já produziu hoje como ponto de partida, né? Eu acho que isso é fundamental. Ah, sim, claro. Tanto que, na verdade, uma das recomendações que eu sempre dou para alguém é entender como a relação da filosofia com a ciência. E procurar os filósofos da ciência, né? Que vão pensar isso, que são muitos, né? A partir do século XX, e alguns muito bons. Embora eu entenda o que você está querendo dizer, mas eu vejo que também existe uma parte que ainda crê numa certa metafísica que... Eu vou pegar o Peter Strawson, que ele fala que seria a metafísica descritiva, né? Mas isso é papo para outra situação. Mas eu entendi o que você quer dizer. Realmente, a queda dos grandes sistemas foi cabal, né? Principalmente nessa parte que você me falou do Freud, Marx, Nietzsche. A gente eles foram muito responsáveis por isso. A questão da filosofia analítica, né? Que é um caso à parte. E eu acho que não metafísica, mas eu acho que a filosofia analítica ela diz respeito ao estudo e à criação de sistemas de linguagem abstratos também, mas que ela tem uma dinâmica um pouco diferente disso que eu acabei de falar. Sim, o Peter Strawson ele é até um filósofo que se utiliza da filosofia analítica. Por isso que eu falei, você tem o Cripp, que também trazendo uma metafísica, mas claro, não é um sistema metafísico, por exemplo, igual o Leibniz, igual a Spinoza, por exemplo. Não é? É outro tipo de metafísica, como se fosse, entendeu? Mas não é um grande sistema, né? Tanto que Kant, ele é o primeiro a criticar isso, né? Uma crítica da razão pura. Sim. Esses grandes sistemas. No caso da filosofia analítica, eu tenho várias críticas da filosofia analítica, mas tenho várias também. Eu acredito que a filosofia analítica fez várias contribuições no pensamento ocidental. O Foucault mesmo, ele apesar de criticar a filosofia analítica, ele faz um grande elogio que a filosofia analítica ela tenta pensar a linguagem de forma analítica sem ter como pressuposto uma subjetividade, uma consciência, um bem maior, um mundo das ideias, qualquer coisa metafísica que fundamente isso de antemão, né? A filosofia analítica, o que o Foucault fala que a grande contribuição da filosofia analítica é justamente a parte analítica, você estudar a linguagem pela linguagem, não pela linguagem através do sujeito, através da ideia, através de qualquer meio, né? Metafísico aí, como meio de metafísico de representação do ser, ou de qualquer coisa assim. Nesse sentido, até mesmo a filosofia analítica, eu acho que entra nessa dinâmica, né, de estar atento aos problemas contemporâneos da filosofia e tentar resolver mais do que a criação desses grandes sistemas, né, lógicos metafísicos. Não, sim, claro. É sempre bom você ver, na verdade, grandes filósofos se respeitando, né? Isso que é interessante. Por mais que você seja de uma escola, o outro seja de outra, é interessante ver o diálogo entre as escolas, né? Eu quero dizer que o diálogo entre pessoas que pensam diferente é muito interessante. Talvez seja a maior contribuição até de Sócrates, se você for pegar para parar na história da filosofia, né? Ele conseguir dialogar com o diferente. Eu acho isso muito importante. Eu acho que tá faltando, inclusive, se a gente for pensar até a filosofia no campo mais acadêmico no Brasil, tá faltando a filosofia sair de dentro do departamento de filosofia e dialogar também com outras áreas ali Então, por exemplo, a UF. A gente tem o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que é o ICHIF lá, onde você tem o curso de História, que é um dos melhores da América Latina, você tem curso de Psicologia, tem vários cursos ali no mesmo espaço físico, e esses cursos todos de Sociologia, Antropologia, tem agora uma pós muito maneira de Sociologia e Direito, e todos esses cursos eles dialogam entre si quando a filosofia fica lá isolada no canto dela, mesmo num departamento onde vários conhecimentos sobre outras áreas são produzidos, sabe? Até dentro da divisão do departamento de filosofia, eu acho que falta muito esse diálogo com outras áreas, não só da filosofia, mas com outras áreas das ciências humanas, das ciências, né, de uma maneira geral. Ah, sim, claro. E eu observo isso também, para a gente estar encerrando, né?
eu observo que o diálogo com o diferente, ele acaba nos trazendo vários transtornos, como, por exemplo, até o próprio isolamento, mas não da sociedade, isolamento do outro, de não conseguir nem estar no mesmo, por exemplo, espaço que o outro. Eu sei que tem gente, realmente, eu não me sentiria bem estando no espaço de um neonazista, no mesmo espaço que ele. Não me sentiria particularmente bem. Mas eu quero dizer que, às vezes, o cara ele só pensa diferente em alguns aspectos. Talvez ele seja mais conservador e o outro seja mais progressista e vice-versa, e não tem diálogo. É interessante a gente tentar formar uma ponte, né? Ao invés de formar muros, né? Até para convencer as pessoas das nossas ideias, né? Até se a pessoa for militante, como é o meu caso, é importante você conversar com todo mundo, porque se você for conversar só com quem concorda, você não faz sentido você ser militante, né? Porque você tem que entender o que o outro pensa, tem que enxergar até o outro, estabelecer uma comunicação com ele, até para você conseguir convencer o outro de qualquer coisa, né? Senão, ou você não vai falar com ninguém, ou vai falar só com quem concorda com você, e aí não vai estar fazendo sentido nenhum sua militância, né? Então, realmente com você, que é muito importante, diferente agora, só vai pregar para convertidos. Estabelecer esses diálogos, essas pontes assim. Ah, sim, claro. Para você ver como que Foucault é um pensador muito influente, a gente acabou conversando de política e terminou falando de diálogo, né? Mas eu queria, desde já, Luan, te agradecer, né? O papo foi muito interessante mesmo, e de antemão te convidar para voltar mais vezes aqui pra gente estar conversando. Eu gosto muito de participar, né, dessas iniciativas, assim, acho que falar de filosofia é uma coisa muito fantástica, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, gostaria muito de voltar. Nossa, tem muita coisa a ser falada ainda. Tem muitos temas que a gente pode falar, desde a questão de como Foucault vê o surgimento, né, dessa trajetória política na sociedade que está desaguando desse monte de problema, esse monte de merda que a gente está vendo aí hoje contemporânea, até mesmo a própria conjuntura, né, questões contemporâneas aí, a gente abordar elas com mais calma, assim, falar de cada uma delas. Sim. É papo que não acaba mais. Se a gente for entrar nesses temas aí, a gente pode conversar infinitamente. Isso que é o bom da filosofia, né? Ah, sim, claro. E tamo junto aí. Eu vou pôr suas redes sociais, caso você queira, para as pessoas procurarem, fazer perguntas, e agradeço novamente pelo convite. Pô, eu me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado, Reginaldo. Pô, brigadão. Valeu, agradeço aí a todo mundo que esteja ouvindo. Falou, valeu. Esse nosso papo aí. Espero que contribua e que cause reflexões nos ouvintes aí, na galera que tá ouvindo a gente. Valeu, cara. Boa noite, um abraço aí. E de novo agradeço o convite. Falou.